Galera, o homem não para. O cara criou a maior base independente de medições de in-ears do mundo, aí criou um canal no YouTube de avaliações que rapidamente se tornou o segundo maior do mundo, aí fez o tuning de vários fones que foram verdadeiros marcos no mercado e esse ano lançou a sua própria marca de fones. É claro que a gente está falando do Crinacle, eu sou fã mesmo, admito, e da sua nova marca, a Cranier. O Meta, que foi o primeiro modelo da marca, foi um sucesso estrondoso, ele vendeu 999 unidades em 2 lotes que duraram no total uma única hora e as avaliações foram extremamente positivas, inclusive a minha, tá? Eu testei esse fone aqui no canal, eu fiquei apaixonado por ele. Mas para tristeza de muita gente, foi isso. O Meta foi produzido numa tiragem limitada, quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais. E é claro que não ia ficar assim, né? Então o Crinacle acabou de lançar um novo modelo. É esse aqui, o Cranier Daybreak. Esse fone custa $169, não é feito em tiragens limitadas, é mais barato que o Meta e não é só vendido pela Hangout. Então, em resumo, é um fone muito mais fácil de conseguir que o Meta. Agora, é tão bom quanto? É isso que a gente vai ver. Quem me mandou esse fone foi o próprio Crinacle. Eu vou deixar o link na descrição caso você se interesse e hoje vou falar para vocês o que eu achei dele. Só uma observação. Hoje ele está em pré-venda, porque assim, as primeiras unidades já esgotaram, mas a Linsou está permitindo a encomenda já, tipo pré-venda. Então esse é o link que eu estou colocando aqui embaixo na descrição. Vou começar pelo unboxing. Cara, é legal, mas nada absurdo, tá? Assim, a marca, segundo o próprio Crinacle, tem o objetivo de entregar um bom som sem firulas. Então, a apresentação é legal, mas de um jeito mais sério, né? Você não tem o waifu, por exemplo, né? A caixa tem, cara, sei lá, tipo, grafismos e escritos mínimos, tá? Nada muito demais. É bem apresentado. Mas realmente, assim, em termos estéticos, é tudo bem simplão. Acessórios. Ele vem com um conjunto ok de ponteiras, assim, eu diria que são só um pouquinho acima do básico, né? Você tem 3 tamanhos de silicone e um parzinho de espuma. E uma case que é consideravelmente melhor do que a do Meta, na minha opinião. A do Meta é essa aqui, ó, que é uma case estilo Pelican, que é ótimo em termos de resistência, mas é grandalhona demais. Assim, não é a coisa mais conveniente do mundo para você ficar carregando por aí. A do Daybreak é essa aqui. É de couro, é rígida ainda, mas é de couro, cara, e bem mais compacta. Achei mais interessante. Já o fone em si é esse aqui, ó. A cor de destaque é prata, enquanto no Meta é aquele ouro rosado, mas o design básico dos dois fones é o mesmo, assim. É bem sóbrio, tem essa parte externa aqui de metal preto, né, com esse chanfro e logo da marca e do modelo na parte de fora. A principal diferença aqui é a seguinte, enquanto o Meta tem o corpo todo de metal, o Daybreak tem o corpo em acrílico sólido, entendeu? Então eles têm essa diferença de materiais aqui. Agora o formato é o mesmo, então conforto e encaixe, cara, são os mesmos do Meta, o que para mim é uma boa notícia, tá? Ambos são fones que para mim encaixaram muito bem, são confortáveis e têm um ótimo isolamento. O que eu achei que melhorou aqui é o cabo, quer dizer, o cabo não, o conector na verdade, por quê? Uma coisa que eu critiquei no Meta, né, na avaliação dele, foi justamente que o conector modular é muito grande. Olha só. Cara, é gigantão, olha o tamanho disso aqui. Acho muito grande. No Daybreak é bem mais compacto. Ainda é um conector modular, né, ele vem com 2 ponteiras, vem com uma P2 tradicional e uma Pentacon, e ele é bem mais compacto do que o outro. Então, fisicamente, é isso, tá? É um fone bem construído, bem sem firulas. Antes de ir pro som, eu vou fazer uma coisa. Já que hoje em dia, cara, vídeo de review de in-ear, assim, tipo, tem sido uma coisa pra galera mais raiz, né? Pouca gente tem visto. Eu quero entrar no contexto desse fone, mas vai ser absurdamente nerd esse trecho, tá? Assim, se você não quiser ouvir, não estiver interessado, só pular. Vai estar na minutagem aqui embaixo. Mas, ó, o ponto é, nos últimos anos, a gente tem visto todo esse negócio em cima das curvas-alvo, né? De como um intra-auricular deveria soar. Isso são curvas-alvo, né? Qual que é a curva de resposta em frequência ideal para um in-ear? É um negócio que, para quem tá fora do hobby, parece simples, né? Você tem toda aquela coisa do, o fone tem que ser flat. Eu já falei que não é assim, dá uma olhada aqui. Quem tá mais por dentro sabe que não é bem assim. O problema é que, antes da gente definir a curva-alvo onde se quer chegar, a gente precisa resolver um outro problema antes, que é como medir. Por quê?
Você pode medir a curva de um fone de N maneiras, né? Só que da mesma forma que o som de caixas de som vai interagir de maneira única com o ambiente onde elas estão tocando, o som de um fone vai interagir de forma única com o seu corpo, com a sua anatomia. Então, medir a resposta de um fone de modo que o resultado seja representativo de como ele vai soar quando ele está sendo usado por um ser humano é bastante complexo. Por 40 anos, a norma internacional que definia as características de um simulador de ouvido artificial, que é o tipo de microfone necessário para você medir a resposta de um fone de forma representativa, era a IEC 711, né, que a galera chama de, em inglês, né, 711. Só que esse é um padrão antigo e que tem várias limitações. Por exemplo, ele superestima a resposta abaixo de 1 kHz e ele só é apurado até 8 ou 10 kHz. É por isso que nas configurações de equalização, né, principalmente se você usar o Auto EQ, a galera recomenda que você faça a equalização até os 10 kHz. Né? Porque isso, a maioria das medições usa o 711. E tem uma outra questão, cara, que é até uma das maiores. O IEC 711 não representa muito bem a impedância acústica do ouvido humano. Tudo isso quer dizer que algo medido no IEC 711 pode não representar muito bem como a resposta de um fone vai soar para um ser humano médio. Um exemplo bizarro que demonstra isso, que o Chronicle até citou num artigo sensacional que ele fez sobre isso, sobre esse tema, foi o Moondrop Blessing versus o Moondrop Blessing 3. Ele criticava o Blessing original porque ele achava que os graves eram muito ruins, enquanto os graves do Blessing 3 eram ótimos. Ele achava que no Blessing faltava graves. Só que quando você olhava os gráficos medidos no IEC 711, os gráficos eram praticamente iguais. Então assim, o que estava acontecendo, né? Por que ele achava que o Blessing 3 tinha graves muito ruins, e o Blessing tinha graves ruins, e o Blessing 3, que tinha praticamente a mesma curva nos graves medidos, não tinha graves legais. Só deu para entender um tempo depois. Em 2017, a Brulenker lançou um novo simulador de cabeça e torso de alta frequência, um Hertz, chamado 5128, que modela bem melhor o ouvido humano e, consequentemente, traz medições muito mais representativas. Como esse sistema de medição é absurdamente caro, a adoção ainda está sendo bem lenta. Mas quando foram feitas medições do Blessing e do Blessing 3 no 5128, olha o que apareceu. Cara, são os mesmos dois fones. Olha a diferença nos graves. Fones que no 711 não tinham diferença nos graves. Isso acontece justamente porque o IEC 711 não representa bem a impedância acústica dos ouvidos. Então, a interação do fone, e aí assim, isso vai depender do próprio fone. Tipo, pelo que eu vi, armaduras balanceadas são mais sensíveis a essa diferença de impedância acústica do que falando dinâmicos, né? Você ainda tem nuances assim, mas o ponto é, a interação do fone com o simulador do canal auditivo do 711 era diferente. E aí, essa diferença nos graves não aparecia no IEC 711, mas quando ouvido por um ser humano aparecia. O ponto dessa história é que, se antes do 5128 as próprias medições eram tão problemáticas, como diabos a gente ia conseguir definir curvas-alvo de maneira apurada? Entenderam o problema? E é aí que entra o 5128. Em tese, esse Hertz, ele permite a definição de um alvo muito mais apurado e representativo, porque as medições dele vão ser muito mais próximas do que realmente acontece com um ser humano. Então, com o 5128, é possível estabelecer uma diffuse field mais correta para ser usada como base para o tuning de um fone de ouvido. Como nem tudo são flores, um estudo mais recente mostrou que o 5128 também tem uma questão, mas é bem menor, tá? Que é o fato dele superestimar agudos entre 5 e 10 kHz. Então, se você pegar uma curva de diffuse field medida no 5128, ela vai ser ela vai soar mais brilhante do que aquilo que um ser humano médio esperaria. Mas felizmente tem um cara chamado Joe Merrifield que fez uma ponderação matemática entre a resposta do canal auditivo da PINA, né, do 5128, e a resposta da orelha externa média humana, a partir de uma pesquisa do grupo Harman, do Sean Olive, e ele chegou a uma curva chamada JM1, que em teoria é a mais representativa daquilo que seria o som de caixas neutras em uma sala, em campos difuso, para um ser humano médio que já existiu. Essa é justamente a famosa nova meta, essa linha de tuning mais recente que a gente tem visto com cada vez mais frequência no mundo dos in-ears.
E a parada é, o Crinacle comprou um 5128 em 2023, tá? O sistema de medição. E ele usou a JM1 como uma base neutra para aplicar suas próprias preferências. Afinal, assim, de acordo com ele sempre falou isso, e muita gente também, esse teórico neutro absoluto, que seria uma curva JM1, é sem graça. Então ele fez dois ajustes. Ele fez um low shelf nos 80 Hz e um filtro high shelf de menos 4 dB em 2.5 kHz, para chegar na sua IEF Preference 2025, ou seja, a sua curva de preferência mais recente, né, que substitua a IEF Neutral, né, que eu já trouxe muito aqui no canal, que crucialmente parte de uma base muito mais moderna e apurada, que é a JM1. E agora sim, chegando no som. É essa curva que tanto o Project Meta quanto o Daybreak visam atingir. E sim, para mim, os dois são muito parecidos. Então assim, se você se interessar por esse fone, eu te encorajo a assistir o review do Meta, porque assim, cara, em termos gerais, por tudo que eu falei sobre o Meta, eu posso falar de novo aqui sobre o Daybreak. Então eu vou ser bem sucinto nessa parte. Em resumo, esses dois fones têm uma assinatura que me soa extremamente natural. Você tem graves que sim, são um pouco acima da neutralidade, mas sem exagero, tipo, é um incremento feito com muito bom gosto. E os graves têm bastante definição, têm uma boa textura. Médios são destaque, são médios deliciosos, muito naturais, e os agudos também são muito corretos, muito articulados e polidos, sem falta nem exagero. Para mim, é uma sonoridade que de fato está bem em linha com aquilo que seria a minha definição de uma sonoridade natural. Mas são iguais, né? Meta e Daybreak. Tem o mesmo som? Não. E eu confesso que assim, pelo que eu andei vendo em avaliações desse fone, eu confesso que eu vi algumas, parece que as pessoas têm achado eles dois mais diferentes entre si do que eu achei, tá? Porque, assim, a galera tá fazendo umas distinções bem significativas. Pra mim, o Daybreak é, sei lá, pelo menos 90% igual ao Meta. É como eu ouço. Então, assim, como sempre, eu te recomendo buscar outras avaliações desse fone também, né? Ver outras opiniões. Mas vamos lá, eu vou começar agora com uma sessão de comparações, exatamente como eu fiz no vídeo do Meta. E eu vou começar a comparação com o Meta, mais especificamente esses 10% de diferença entre os dois. Em termos gerais, para mim, o Daybreak é tipo o Meta, um pouquinho mais macio. Ele parece ter um pouquinho a mais de médio graves, então é um fone que tem um toque a mais de calor. Nos agudos é o contrário. Eu acho que o Meta é um fone que tem um brilhozinho a mais, um pouquinho mais de, tipo, mordida, sabe? Tipo, mas é detalhe, é pequeno detalhe, mas é isso que eu sinto. Tecnicalidades são parecidas também, assim, é muito boa nos dois, eu não ouço nada nesse aspecto que me faça achar um melhor que o outro. Então, assim, pra mim, cara, são fones realmente muito, muito próximos. Eu acho que, assim, se você gostar de um, você vai gostar do outro. Tudo bem, parece, de novo, né, vendo reviews, assim, parece que tem gente que prefere um ao outro. Eu nem tenho preferência, porque pra mim eles são muito, muito próximos, tá? Então, eu pessoalmente, mais uma vez, tá? A minha opinião parece ser um pouco isolada, mas pra mim o Daybreak parece simplesmente uma versão produzida em série do Meta, ainda que as configurações sejam diferentes, tá? Eu nem falei sobre isso, mas o Daybreak tem um dinâmico, 2 BAs e um microplanar para os agudos. De novo, só reforçando, cara, tipo, é como eu ouço, tá? É como eu ouço, mas não tem muita gente concordando comigo. Agora vamos continuar as comparações e comparar com este aqui. Esse é o Kiwi Ears KE4. Ó, o KE4, ele também é um fone que segue a nova Meta, mas pra mim, ele é um fone mais quentão. É um fone, assim, com muito mais grave e um pinagain um pouquinho mais comedido também. É um fone que, assim, eu acho que ele acaba sendo um pouquinho mais intenso, um pouco mais quente também. Eu acho que ele pode ser visto como mais divertido para algumas pessoas, mas é aquilo. Eu já não acho que o Daybreak seja um fone frio ou estéreo, muito longe disso, ele é bem mais natural. Então, para mim, acaba sendo um all-rounder melhor. Ah, vai ter gente que vai preferir o KE4? Talvez, né? Quem prefere uma assinatura, de novo, né, um pouco mais calorosa, um pouco mais intensa, pode ser que o KE4 atenda melhor. Para mim, é isso. Porque nem é aquela situação que, tipo, pô, você tem um fone que é mais quente, um fone que é mais frio. Aí você pensa assim, pô, tem horas que eu vou querer um, horas que eu vou querer o outro. Eu não me vejo em nenhuma situação falando, não, pô, sei lá, ouvindo o Daybreak pensando assim, não, nesse momento eu gostaria de estar com o KE4. Então, pra mim,
o Daybreak é superior. Agora, esse fone aqui, que é o Base Alba, esse é o fone que está na minha lista de recomendações como a minha escolha na casa aí dos $160. Esse foi um fone, inclusive, que me impressionou muito quando eu testei, porque eu não esperava que a Mase iria conseguir competir com o Chi-Fi, mas ela conseguiu. O Alba é um fone que eu considero que tem um tuning, em geral, natural, especificamente assim, nos graves e nos médios, é próximo até do Daybreak, mas ele tem uma boa dose de brilho a mais. Eu não acho que seja exatamente exagerado, mas é um fone que tem bem mais atividade do Pina Gain para cima. Então, pode ser uma opção interessante para quem quer uma sonoridade mais aberta, mais arejada, mas para mim é uma situação muito parecida com o KE4, né? Tipo, sei lá, o KE4 vai para o lado do calor, o Mase Alba vai para um lado mais brilhante, mais abertão. Eu não me vejo em nenhum momento ouvindo o Daybreak falando, não gostaria muito de estar com o Alba. Então, sou mais o Daybreak. Agora um que está um pouco mais próximo, que é esse aqui, que é o EPZ P50. O P50 é justamente o fone que está na minha lista de recomendações como a melhor opção entre os $160 do Mase Alba e os 360 do Dusk. Ou seja, cara, nessa faixa de preço ali, né, tipo $180, até os 360, eu não conheço nada melhor do que isso aqui, se o que você quer é uma pegada um pouco mais ali no natural. Cara, pra mim, é como se o P50 ficasse entre o Daybreak e o Alba. Ou seja, ele é mais brilhante do que o Daybreak, mas não tanto quanto o Alba. Tecnicamente é um fone muito bom, assim, muito transparente, muito detalhado, mas, de novo, tipo, pra mim o Daybreak ele atinge o equilíbrio de um jeito melhor. Eu acho sim que vai ter gente que vai preferir o EPZ, tá? Porque é isso, assim, ele traz um pouco menos de graves, o que algumas pessoas podem preferir, porque talvez facilite um pouco. Acho que tecnicalidades talvez sejam melhores aqui, tipo localização um pouquinho melhor, e ele tem mais agudos também, né? O que pode trazer mais sensação de detalhamento e transparência. Mas eu continuo com o Cranier. Assim, se são dois fones que já estão um pouco mais pro centro, né? Pelo menos mais do que o KE4 e o Alba, eu acho que o Daybreak está mais ainda no centro, tá? O EPZ P50 ele vai um pouquinho pro lado ali que iria um Mase Alba e eu sou mais o equilíbrio do Daybreak. Para fechar, gente, para mim é isso. Cara, isso aqui é praticamente um Cranier Meta produzido em série. Então, assim como o Meta, para mim ele é de fato um marco em naturalidade. Para os meus ouvidos, esse aqui é um dos in-ears mais naturais que eu conheço, independente do preço. Tem muitos in-ears mais caros que têm atributos incríveis, tipo, sei lá, você tem um Dusk com uma articulação absurda nos agudos e a versatilidade do DSP. Você tem o Moondrop Meteor, que tem os melhores graves que eu já vi até hoje no in-ear. Você tem o Yaesu Light Ultra, que é muito musical. Você tem o Duno Da Vinci, assim, que é um fone que tem aqueles graves, cara, muito legais, sabe? Tipo, mais fortes, mas, putz, bem executados. Você tem o 64 áudio com energia. Assim, o ponto é, se você quer um sabor, uma personalidade mais específica, tem muitos fones excepcionais que podem te agradar muito, né? E que podem valer um investimento a mais. Mas se o que você busca é naturalidade absoluta, o Daybreak, para mim, é definitivamente uma das melhores opções no mercado. Ele custar só $160, cara, é um bônus. Eu nem preciso dizer que vai para a lista de recomendações. É isso, valeu!